Levanta a mão aí quem quer ganhar os dividendos em dólares. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 ETFs que pagam dividendos em dólares, alguns mensais, outros a cada 3 meses. Mas o objetivo aqui para você que gosta de investir no exterior ou para você que também está querendo começar a aprender a fazer isso, é esse, começar a ter uma renda passiva em dólar. Isso porque se você começar a alocar uma parte dos teus investimentos e do teu patrimônio em uma moeda forte, isso vai poder gerar uma alta renda para você nos próximos 10, 20, 30 anos, viu? A gente vai aprender como eles se chamam, quanto eles custam, quais são as empresas que fazem parte dentro de cada um desses ETFs e, principalmente, obviamente, quantos dividendos eles pagam pra gente. E antes de começar, sem muita enrolação, só quero lembrar duas coisas muito importantes para você. A primeira é que nada daquilo que você vai ver ou ouvir neste vídeo ou neste canal é recomendação de compra de ativos ou de investimento. Faça sempre suas pesquisas e estude bastante antes de investir o teu dinheiro. E a segunda, não tão importante quanto a primeira, mas muito importante, por favor, galera, já vai deixando uma curtida e um like aqui embaixo. Dessa forma, você vai me ajudar a crescer o canal e a fazer que esse vídeo ele chegue ao maior número de brasileiros possíveis ao redor do mundo. E como sempre, se tiver qualquer dúvida, é só escrever aqui no comentário que eu vou tentar dar uma resposta para você, beleza? E o primeiro ETF desse vídeo, galera, ele se chama DHS, o nome dele é Wisdom Tree US High Dividend Fund, com um valor atual de 97 dólares, 543 reais, tem uma capitalização de 1,25 bilhões de dólares, teve uma variação de preço de mais de 12,15% no último ano e nos últimos 5 anos ele valorizou 57%. O dividend yield atual dele é de 3,47%. Eu sei que você vai estar falando, Bruno, só isso, 3,47%. Nossa, aqui no Brasil os nossos dividendos dos nossos fundos imobiliários chegam a 10%, 11%. Aqui é outro tipo de investimento, tá? Lembre-se que o importante lá fora é colocar uma parte do teu patrimônio em dólar, em moeda forte, que não vai se desvalorizar. Lembrando também que os ETFs de dividendos, eles não valorizam tanto quanto os ETFs ou as ações de valorização, de crescimento, mas valorizam e ao mesmo tempo estão te pagando dividendos em dólar. Tanto é que o foco principal desse ETF é focar exclusivamente em empresas americanas de alto rendimento de dividendo. $1.000 investidos há um ano atrás hoje seriam 1.121, 5 anos atrás hoje seriam 1.572 e 10 anos atrás hoje seriam 1.616. Outra coisa que você tem que saber é que esse ETF ele custa 0,38% de gestão ao ano, tá? E esse valor vai ser tirado da tua cota todo ano para pagar esse ETF. Vamos ver como ele está composto. É um ETF que está bem exposto ao setor financeiro, tá? Ele 24,33%. Depois a gente tem um 20% quase em tecnologia em saúde, 18,30% em consumos não duráveis e depois 10% em minerais energéticos. E assim vai, galera. Aqui você tem toda a lista de todos os setores desse ETF. Você pode ver que ele é 100% focado nos Estados Unidos e justamente as 10 principais empresas desse ETF são super conhecidas. Você tem a Philip Morris, você tem a Johnson & Johnson, você tem a ExxonMobil, a ABV, que é a empresa de farmacêutico, a Chevron, do setor petrolífero, a Altria Group, setor do cigarro, PepsiCo, a TNT Comunicações e IBM. Lembrando que as 10 primeiras empresas aqui, elas pesam por um 41,62% de todo o ETF, lembrando que ele tem um patrimônio total de 372 empresas dentro dele. Esse ETF pagou dividendos crescentes e constantes nos últimos 10 anos. Em 2015 ele pagava $2 por ação e agora em 2024 chegou a pagar $3,41. Mesmo se em 2023 ele tinha chegado a pagar um pouquinho mais, $3,54. Mas, para quem gosta de renda mensal, galera, esse ETF paga para você dividendos todos os meses, com um valor atual de 44 centavos. Mês passado foram 19, em abril foram 30 centavos, como 30 também foram em março, em fevereiro 16 e em janeiro 12 centavos. Lembre-se que empresas com alto rendimento podem ter um pouquinho de concentração em alguns setores, como você viu aquele financeiro. E sim, esse ETF para quem faz sentido, para quem quer agora começar a ter uma renda mensal, mas lembre-se, empresas que pagam altos dividendos não sempre vão continuar aumentando exponencialmente o crescimento dos dividendos e principalmente
a valorização do teu capital, tá? Não adianta nada focar só em receber dividendos, se ao decorrer dos anos eles também não crescem e não valorizam, tá? O segundo ETF que eu estou mostrando aqui para vocês hoje é o NOBL, o Noble, né, da ProShares SP500 Dividend Aristocrats. Está com um peso de $102, ou seja, R$570. Capitalização de 11 bilhões de dólares e teve uma variação de mais de 4,50% nos últimos 12 meses. Nos últimos 5 anos, ele valorizou 51,33% e paga um dividend yield de 2,07%. $1.000 investidos há um ano atrás, hoje seriam $1.045. Nos últimos 5 anos, seriam 1.513 e nos últimos 10 anos seriam 2.039. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque se o outro ETF pagava mais dividendos e sempre pagou a nível de dividend yield, ele valorizou também menos. Pode ser interessante ter as duas coisas, dividendos e valorização, como neste caso. Como esse ETF funciona? Ele funciona um pouquinho diferente do anterior, né? Ele rastreia o índice que seleciona ações do S&P 500 que aumentaram seus dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. Então, e também o Nobel pondera igualmente suas participações e não permite que nenhum setor represente mais de 30% do índice. Então, para fazer parte desse ETF, todas as empresas têm que ter pelo menos 25 anos de dividendo crescentes consecutivos e também cada setor não pode ter mais de 30% dentro desse ETF. Ele tem um custo um pouquinho mais alto, tá? De 0,35%. E o que tem dentro desse fundo, né? 15% são consumos não duráveis, 14% o financeiro, 12% indústrias de processamento e 9% o produtor manufaturieiro. Aqui também a gente está focado 92% nos Estados Unidos e também a gente tem uns 7% na Europa. Esse ETF tem um máximo de 70 ações dentro dele e quais são as 10 principais? A Emerson Electric, Caterpillar, a Franklin Resources, Albemarle Corporation, a Black & Decker, que vocês conhecem com certeza, e depois de interessante que vocês também podem conhecer, a gente tem a T. Rowe Price. E sim, talvez elas pagam um pouquinho menos de dividendos, mas aqui você vai ter a certeza absoluta que são empresas que, como pagaram dividendos por 25 anos consecutivos, provavelmente elas vão continuar pagando, tá? Então, beleza. Dividendos nos últimos 10 anos, aqui em 2015 era de $1 por ação e agora em 2024 foi de $2,05. E esse é um ETF que paga dividendos a cada 3 meses, tá? Os últimos 3 foram em dezembro 0,58, em abril 0,46 e agora em julho 0,55 centavos. Então, diferente do ETF que a gente viu antes, que é o DHS, o Nobel tem um crescimento estável e mais previsível dos dividendos, junto com uma menor volatilidade, tá bom? E o último ETF dessa lista, o queridinho dos americanos no momento, que é o SCHD, ou seja, o Schwab US Dividend Equity, com valor atual de $27, ou seja, reais 151. Capitalização 71 bilhões de dólares, tá vendo que ele é o que mais tem capitalização dos três. Nos últimos 12 meses ele cresceu pouquinho, só 2,72%, mas nos últimos 5 anos valorizou 58,24%. Com o dividendo mais alto aqui dos três é de 3,76%. $1.000 um ano atrás hoje seriam 1.027, nos últimos 5 anos teriam se tornado 1.582 e nos últimos 10 anos teriam se tornado 2.093. E a seleção das empresas que compõem esse índice é caracterizada por principalmente empresas que pagaram dividendos nos últimos 5 anos, tá? Aliás, se você quiser um vídeo super detalhado de como esse ETF funciona, eu recomendo você a olhar o ETF do SCHD que eu fiz agora recentemente aqui no canal. Então, quando terminar esse vídeo, vai lá recuperar, porque eu vou explicar direitinho como esse ETF funciona e por que ele é um dos mais queridos dos americanos no momento. Uma das coisas legais desse ETF também é que ele tem uma taxa de despesa super baixa, de 0,06%. E agora vamos ver como ele é composto, né? O que tem no fundo. A gente pode ver 15,85% tecnologia de saúde, 15% de consumos de não duráveis e 14%, quase 15% praticamente, minerais, energético e, em quarta posição, tecnologia eletrônica, 12%. E aqui também, você está vendo, são outros setores
diferentes dos outros dois ETFs que eu mostrei para você. Aqui também a gente está exposto 97% nos Estados Unidos, 2% na Europa. Quais são as 10 principais empresas desse ETF? A Texas Instruments, a Chevron, a ConocoPhillips, a Merck, a Cisco Systems, a Amgen, a BV, PepsiCo, Bristol Myers Squibb e Home Depot. Lembrando que essas 10 empresas ocupam 40% desse ETF sobre 101 empresas, tá? Como sempre, pagamentos constantes e crescentes, bem crescentes aqui. Em 2015 ela pagava 0,38 centavos de dólar e agora em 2024 chegou a pagar praticamente $1, tá? Esse ETF também paga dividendos a cada 3 meses. Em dezembro pagou 25 centavos, e em março 24 e agora em junho 26. E agora eu estou trazendo aqui para vocês o andamento desses 3 ETFs no último mês. Vocês podem ver que quase todos estão na mesma, né? Desde o começo do ano, o que está mais valorizando no momento é o DHS com 4,97. No último ano, o DHS valorizou 12,44%. E nos últimos 5 anos, vamos ver o que se deu melhor. Mas, como vocês podem ver, nos últimos 5 anos, galera, todos eles valorizaram quase a mesma coisa. O andamento deles é quase sempre super parecido. Bom, e por que eu escolhi esses 3 ETFs para mostrar aqui para vocês hoje? Porque justamente cada um deles pode ter uma estratégia diferente de investimento. Você quer uma renda rápida agora que te gere dividendos neste instante? Então, talvez o DHS poderia ser a escolha certa para você. Você prefere um ETF com crescimento estável e constante dos dividendos e um pouquinho mais previsíveis e com menor volatilidade? Então, provavelmente, o teu ETF seria o Nobel. E se em vez você prefere um ETF com um bom potencial de crescimento, seja na valorização que nos dividendos e que sofra com menos a taxa de juros devido às robustas empresas que ele tem dentro dele, então talvez a tua escolha deveria ser o SCHD. Mas, galera, aqui não tem um ETF melhor que o outro, tem o ETF melhor para você e para que você alcance mais rapidamente os teus objetivos. Bruno, mas eu posso ter os 3 na minha carteira? Poder ter, você pode, mas será que não vai ter uma sobreposição? Então você vem nesse site que chama ETFRC, na seção Overlap, ou seja, sobreposição de fundos. Aqui eu coloquei o SCHD e o Nobel e você pode ver que eles só têm um 14% de sobreposição, tá? Ou seja, dentro do SCHD, só 11% também dessas empresas estão no Nobel. E no Nobel, das 70 participações, 16% dessas também está presente no SCHD. Vamos fazer o SCHD com o DHS e já aqui a diferença muda, né? Os dois ETFs estão um pouquinho mais relacionados. Ou seja, 53% das empresas que estão no SCHD também estão no DHS. E agora vamos fazer a última aqui, Nobel DHS. E aqui você também tem um overlap de 15%, tá? Se eu tivesse que escolher o máximo os 2 ETFs, eu escolheria com certeza, em primeiro lugar, o SCHD, mas ele funciona para mim. E depois, como segunda opção, eu teria o Nobel. Mas isso é uma escolha que vale só para mim. Aliás, eu estou curioso de saber a tua. Me escreve aqui no comentário qual desses 3 ETFs você já tem ou escolheria para fazer parte da tua carteira. Pessoal, como sempre, não esquece de deixar uma curtida aqui. É muito importante, você me ajudar muito. E também, se chegou até esse ponto do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder os próximos ótimos vídeos que eu vou trazer aqui para você, beleza? Como sempre, espero que esse vídeo ele possa ter sido útil para você de qualquer forma. A gente se vê na próxima, rumo à nossa liberdade financeira em euro, em dólar ou em real que seja. Mais uma vez, muito obrigado pela visão e a gente se vê no próximo vídeo. Peace.